e nós resolvemos que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. A frase, cuidadosamente escolhida, não foi apenas uma metáfora poética, foi um recado direto e uma cobrança. Em meio à preparação para a COP30, Lula transformou a floresta em símbolo moral, um altar onde os países ricos deveriam confessar seus pecados ambientais e, de preferência, abrir a carteira em nome da salvação verde. Mas o tom do discurso revela mais do que idealismo. É uma jogada política com múltiplas camadas. A tentativa de reconstruir a imagem internacional do Brasil, enfraquecida por crises internas, e, ao mesmo tempo, posicionar o país como peça central no xadrez das negociações climáticas. Enquanto os aplausos ecoavam no auditório, uma pergunta pairava no ar. Seria esse o sermão de um líder ambiental ou o retorno da velha retórica do "nos paguem para preservar"? Porque quando a Amazônia é comparada à Bíblia, a fé pode ser global, mas o dízimo, Lula quer que seja pago ao Brasil. Nós somos o Conexão Mercado, conectando você às notícias que movem o Brasil e o mundo. A COP30 começou em Belém do Pará, e o Brasil está novamente no centro do palco global. O evento, que reúne chefes de Estado, cientistas e ativistas de mais de 190 países, transformou a capital paraense em símbolo de esperança e contradição. Sob os refletores da imprensa internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a cúpula com o discurso que rapidamente se espalhou pelas manchetes. A Amazônia é como a Bíblia. Todos sabem que existe, mas cada um interpreta à sua maneira. A declaração, feita diante de líderes das maiores economias do planeta, não foi apenas um gesto retórico. Foi uma mensagem política cuidadosamente construída. Segundo reportagens da CNN Brasil e do Terra, Lula cobrou abertamente que as nações ricas cumpram as promessas de financiamento climático e ajudem o Brasil a proteger a floresta e garantir justiça social. O presidente afirmou que o planeta não pode continuar refém de interesses egoístas, criticando o que chamou de hipocrisia verde. Países que falam em sustentabilidade, mas continuam ampliando suas indústrias poluentes. Na prática, o discurso buscou reposicionar o Brasil como protagonista moral da agenda ambiental. Lula apresentou Belém como o coração da nova diplomacia verde, exaltando o papel do país como guardião da maior floresta tropical do planeta e prometendo liderar uma transição ecológica justa. A imagem é poderosa. O país que carrega a chave da salvação climática, pedindo ao mundo que pague por ela. Mas o subtexto é ainda mais profundo. A fala do presidente reafirma uma estratégia que mistura idealismo e pragmatismo. Usar a Amazônia como ativo político e moeda de influência. Quando Lula compara a floresta à Bíblia, ele transforma o bioma em objeto de fé universal, algo sagrado, mas também intocável, sobre o qual o Brasil reivindica autoridade moral. Ao mesmo tempo, coloca o país na posição de credor ecológico do Ocidente. Se somos responsáveis por preservar, então que o mundo pague a conta. Essa postura tem forte apelo simbólico, mas também riscos evidentes. Ao insistir num discurso de cobrança e indignação, o governo brasileiro reacende a antiga dependência de verbas internacionais e abre espaço para pressões externas sobre sua política ambiental. O que é vendido como cooperação pode facilmente se converter em tutela. Enquanto isso, nas ruas de Belém, o contraste é visível. Líderes mundiais debatem metas e fundos bilionários em auditórios climatizados, enquanto comunidades locais continuam enfrentando os mesmos desafios históricos: pobreza, falta de saneamento, insegurança e ausência do Estado. O evento, que prometia unir o mundo pela floresta, expõe mais uma vez as contradições entre o discurso global e a realidade brasileira. A COP30 acontece sob o sol amazônico e sob a sombra de uma pergunta que nenhum discurso consegue esconder: estamos defendendo a Amazônia ou apenas negociando o direito de falar em seu nome? Enquanto a COP30 avança em Belém, o contraste entre o discurso e a realidade salta aos olhos. O evento, anunciado como a Cúpula da Esperança, expõe um jogo de poder que há muito ultrapassou as fronteiras do ambientalismo. A pauta climática, que começou como um apelo científico, hoje é uma das engrenagens mais sofisticadas da geopolítica moderna. E a fala de Lula, comparando a Amazônia à Bíblia, se insere nesse tabuleiro com precisão cirúrgica. De acordo com dados recentes da ONU e do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC,
As metas globais de redução de emissões estão longe de serem cumpridas. Estados Unidos, China, Índia e União Europeia continuam respondendo por mais de 60% das emissões mundiais, mesmo enquanto pressionam países em desenvolvimento a adotar medidas mais rígidas de controle ambiental. É o paradoxo do século XXI. Os maiores poluidores ditam as regras da transição verde, enquanto cobram das nações que menos contribuíram pela crise climática o papel de fiéis reladores da natureza. É nesse contexto que o Brasil tenta se apresentar como potência ambiental, mas o faz com um discurso ambíguo. De um lado, promete liderança e soberania. De outro, pede financiamento e apoio externo. A retórica de Lula durante a COP30 reflete essa tensão. Ele afirma que os países ricos devem pagar sua dívida histórica com o planeta, mas, ao mesmo tempo, condiciona parte da política ambiental brasileira ao dinheiro estrangeiro. Essa dependência financeira, embora travestida de cooperação, cria uma vulnerabilidade perigosa. Quem paga, cobra, e quem cobra, influencia. O mundo assiste à COP30 como quem acompanha uma disputa silenciosa. As nações desenvolvidas querem assegurar acesso a créditos de carbono e a contratos de exploração sustentável. Já o Brasil tenta garantir que isso não se transforme em ingerência sobre sua soberania territorial. Mas o risco é que o discurso moral de Lula, ao colocar a Amazônia como patrimônio da humanidade, acabe legitimando exatamente o tipo de interferência que o país historicamente combate. Enquanto isso, o setor produtivo brasileiro observa com cautela. Produtores rurais, empresários e líderes do agronegócio temem que as decisões tomadas em Belém se transformem em novas barreiras econômicas travestidas de exigências ambientais. A experiência do acordo entre Mercosul e União Europeia é lembrada como exemplo. Promessas de parceria que se converteram em imposições ideológicas. E é aqui que a COP30 revela sua verdadeira natureza. Não é apenas uma conferência sobre o clima, mas um campo de batalha por influência e dinheiro. A economia verde movimenta trilhões de dólares. E quem controla os mecanismos de certificação, financiamento e regulação ambiental controla, em última instância, o comércio global. O discurso de Lula pode soar nobre e até necessário, mas no fundo traduz a velha contradição brasileira. Queremos reconhecimento sem dependência, protagonismo sem custo, soberania com subsídio. O problema é que na política internacional não existe almoço grátis, e cada centavo prometido em nome da floresta traz consigo uma fatura política que o país terá que pagar. A COP30 mostra, enfim, que a crise ambiental é também uma crise de poder. O planeta fala em salvar a Amazônia, mas o que está em jogo é quem terá o direito de lucrar e mandar sobre ela. O discurso de Lula em Belém não é raio em céu azul. Ele resgata uma tradição política que o Brasil vem repetindo há mais de 30 anos. Usar a Amazônia como vitrine moral e instrumento de barganha diplomática. A origem dessa estratégia remonta a Rio 92, quando o país se apresentou como guardião ambiental e passou a defender a ideia de que deveria ser compensado por proteger a floresta. A narrativa soava nobre, mas abria espaço para uma lógica perigosa, a de que a soberania sobre o território amazônico poderia ser compartilhada em nome da causa global. Durante os seus primeiros mandatos, Lula reforçou esse mesmo enredo. Criou o Fundo Amazônia em 2008, alimentado com recursos de países como Alemanha e Noruega, que se tornaram parceiros na preservação. Porém, como alertaram órgãos de controle e analistas à época, boa parte das decisões sobre a destinação do dinheiro passou a ser influenciada por entidades estrangeiras e ONGs com vínculos políticos e ideológicos. O resultado foi o enfraquecimento da autonomia brasileira sobre o próprio manejo da floresta. Essa dinâmica não é diferente da que se vê hoje. Ao cobrar novamente verbas dos países ricos, Lula reacende o mesmo dilema. Até que ponto pedir ajuda externa fortalece ou enfraquece nossa posição estratégica? É a repetição de uma história em que o Brasil, ao tentar agradar a comunidade internacional, acaba aceitando um papel subalterno, o de protetor contratado do planeta. A retórica do Brasil conciliador também tem paralelo histórico com a diplomacia dos anos 2000, quando o país buscava se firmar como mediador entre o norte e o sul global. Mas o mundo de hoje é mais competitivo e menos ingênuo. O meio ambiente se tornou uma das armas da geopolítica moderna. Quem dita as regras da sustentabilidade controla o comércio, a tecnologia e o crédito internacional. Assim, comparar a Amazônia à Bíblia soa bonito, mas revela o mesmo enredo de sempre: transformar fé em retórica, floresta em altar e soberania em sermão. O problema é que o Brasil não precisa de messias ambientais.
precisa de líderes que tratem a Amazônia não como uma causa ideológica, mas como parte vital de seu projeto de desenvolvimento e de defesa nacional. O discurso de Lula em Belém projeta 2 futuros possíveis para o Brasil, e a diferença entre eles está em uma só palavra: dependência. Se o governo conseguir transformar a COP30 em vitrine de resultados concretos, o país poderá reafirmar seu papel como potência verde, atraindo investimentos em tecnologia limpa, bioeconomia e créditos de carbono. Mas se continuar centrando o discurso na retórica da cobrança e na vitimização do sul global, o Brasil corre o risco de se transformar em um pedinte climático, aquele que fala em soberania enquanto espera o cheque dos países ricos. A CNN Brasil destacou que o encontro de líderes foi visto como um ensaio para a conferência do ano que vem, e que Lula quer chegar à COP30 com imagem de estadista mundial da pauta ambiental. O problema é que o cenário internacional já mudou. Europa enfrenta recessão e disputas internas. A Europa enfrenta recessão e disputas internas, os Estados Unidos priorizam sua segurança energética e a China avança silenciosamente na exploração de minerais estratégicos, inclusive na América do Sul. Em outras palavras, o mundo não está mais disposto a financiar discursos e sim resultados. Se o Brasil apresentar políticas sólidas, segurança jurídica e transparência no uso de recursos, poderá liderar a nova economia verde e atrair bilhões em parcerias privadas. Mas, se insistir em centralizar o debate no Estado e tratar o agronegócio e a iniciativa privada como vilões, os investidores vão buscar alternativas mais previsíveis e o país perderá protagonismo. Há também o risco diplomático. O tom de cobrança adotado por Lula pode afastar aliados tradicionais e criar atritos com países que preferem cooperação a sermões. Além disso, a promessa de transição justa ainda carece de base econômica. Quem pagará essa conta? A COP30 será, portanto, um divisor de águas. Se o governo chegar com resultados e equilíbrio, o Brasil pode renascer como potência ambiental soberana. Mas, se chegar apenas com retórica, deixará claro que trocou sua autoridade moral por dependência financeira e que, mais uma vez, vendeu a floresta não em hectares, mas em narrativa. E é aqui que o Brasil entra de fato no tabuleiro da história, porque o que Lula diz em Belém reverbera não apenas nas cúpulas internacionais, mas nas fazendas do Mato Grosso, nas siderúrgicas de Minas e nas fronteiras do Amazonas. Cada palavra dita em nome da preservação pode significar mais restrição, mais custos e menos liberdade para quem produz e sustenta este país. O agronegócio, motor da economia nacional, responsável por quase 1/4 do PIB, segundo o IBGE, já sente o peso de políticas ambientais que favorecem burocratas e ONGs em detrimento de produtores. Sob o pretexto de proteger a floresta, novas barreiras comerciais são erguidas, especialmente pela União Europeia, que agora exige certificações e rastreabilidade que inviabilizam pequenos e médios produtores. Em outras palavras, o protecionismo europeu se disfarça de consciência ecológica e o Brasil, ao ecoar esse discurso, acaba reforçando sua própria dependência. Além disso, a centralização da pauta ambiental em Brasília gera tensão com os estados amazônicos. Governadores que tentam equilibrar desenvolvimento e sustentabilidade são frequentemente marginalizados por decisões tomadas à distância, em gabinetes onde poucos conhecem a realidade da floresta. O resultado é um vácuo de autoridade, que abre espaço para o avanço de ONGs estrangeiras e interesses externos travestidos de cooperação técnica. A situação também é estratégica. A Amazônia não é apenas um bioma, é uma fronteira militar e de inteligência nacional. Permitir influência externa sob o rótulo de monitoramento internacional é abrir brechas em áreas sensíveis como recursos minerais, biodiversidade e segurança de fronteira. Se o Brasil continuar tratando a Amazônia como ativo de barganha e não como patrimônio soberano, perderá não só oportunidades econômicas, mas também o controle sobre seu próprio território. E talvez seja essa a contradição mais perigosa: defender a floresta em nome do mundo, enquanto o país se distancia de quem realmente vive, produz e protege aquela terra, o próprio povo brasileiro. A frase de Lula, "A Amazônia é como a Bíblia", parecia apenas uma metáfora poética, mas no contexto político, ela se transforma em um símbolo de algo maior. A tentativa de transformar fé em retórica, floresta em altar e soberania em sermão.
O problema é que o Brasil não precisa de messias ambientais. Precisa de líderes que tratem a Amazônia não como uma causa ideológica, mas como parte vital de seu projeto de desenvolvimento e de defesa nacional. Ao cobrar o mundo por verbas e promessas, o governo repete um erro histórico: trocar autonomia por aplausos, responsabilidade por dependência. A floresta não precisa de piedade estrangeira, precisa de investimento produtivo, tecnologia e segurança. O verdadeiro desafio não é convencer o planeta a pagar pelo verde, mas mostrar que o Brasil é capaz de prosperar sem se ajoelhar diante de quem dita as regras do jogo ambiental. O país que alimenta o mundo não pode se comportar como devedor moral. E a Amazônia não pode ser tratada como passaporte diplomático para o governo de turno. Ela é território sagrado, não no sentido religioso da fala de Lula, mas no sentido patriótico. É parte do que somos, do que defendemos e do que devemos legar às próximas gerações. O futuro do Brasil não se decidirá em cúpulas, mas em como equilibra produção, preservação e soberania. O dia em que deixarmos de esperar que o mundo nos salve e assumirmos a responsabilidade de salvar a nós mesmos, esse será o verdadeiro marco da independência verde. Porque soberania não se pede, se exerce. E a Amazônia, antes de ser a Bíblia do mundo, é o coração do Brasil. Um coração que não precisa de fiéis, precisa de guardiões.